eu vou trazer a novidade agora sobre o caso de mãe e filha que foram agredidas e mantidas em cárcere privado aqui em Ribeirão Preto. Essa história deu o que falar, né? Muita revolta em todo mundo que acompanhou esse caso e até para a gente que lida com isso todos os dias, também é um caso que espanta bastante. Esse caso aconteceu semana passada, nós mostramos com exclusividade aqui no Cidade Alerta. É o caso da companheira, da mulher, que ficou ali por 3 dias, né, agredindo essa mulher e a enteada também de 7 anos. A mulher conseguiu fugir pulando o muro, vocês lembram? Aliás, o portão, né? De uma fresta pequena que tinha inclusive lanças e nós mostramos aqui. A mulher fugiu então e desesperadamente acabou pedindo ajuda. Ele foi preso em flagrante pela Polícia Militar e hoje essa história ganha mais um novo capítulo. O que aconteceu, Pagliani? Depois da divulgação do caso no Cidade Alerta, uma ex-mulher do agressor, ela apareceu. E acreditem, ela contou que também era agredida por ele. A nossa repórter Ludmila Osório vem ao vivo com os detalhes para a gente aí. Lud, quer dizer que então, quanto mais essa história vem à tona, mais coisas vão surgindo. Quer dizer, a ex-mulher do agressor também disse que sofria os mesmos problemas, né? Já tinha até um histórico de violência também. Isso mesmo, Pagliani, boa noite a você, boa noite a todos. O depoimento dessa mulher deixa o caso ainda mais chocante. Essa mulher que tem 2 filhos de 5 e 3 anos de um relacionamento com esse homem, o Gustavo Jailton, acusado de agredir a companheira e a filha dela de 7 anos, um caso que chamou muito a atenção na semana passada. Esse homem foi preso em flagrante, inclusive quando esquentava a água para jogar na companheira e na menina de 7 anos. Ela conseguiu fugir da casa, pedir ajuda para os vizinhos que chamaram a polícia. Ele foi preso na rua quando andava perto de casa com a menina de 7 anos. A filha e a mãe foram levadas para uma unidade de pronto atendimento. A gente mostrou aqui no Cidade Alerta todas as imagens registradas pela nossa equipe dentro da UPA do bairro Sumarezinho, onde as vítimas recebiam atendimento. E o homem foi levado para a delegacia, onde foi preso em flagrante. Depois que a história foi mostrada aqui na Record, Pagliani, a gente inclusive exibiu uma reportagem que acaba chocando todo mundo por conta do depoimento dessa menina, ali que fala que ela foi agredida no rosto, ela tinha ferimentos marcantes ali no rosto e também na boca, teve os dentes quebrados. Uma mulher que assistiu à reportagem procurou a Record, procurou o Cidade Alerta para denunciar que ficou com esse homem durante um tempo e também foi agredida por ele. Ela está com muito medo, inclusive não quis se identificar. Ela contou o seguinte, Pagliani, é uma longa história cheia de detalhes. Essa mulher, ela trabalha como cozinheira hoje em Ribeirão Preto e ela conheceu o agressor em 2016 na cidade de Poços de Caldas, onde eles moravam. Ela trabalhava numa lanchonete, ele acabou entrando para trabalhar como garçom nessa lanchonete e ali eles se conheceram. Ela disse que no início do relacionamento, Gustavo era muito carinhoso, não demonstrava agressividade. Ela já tinha 2 filhos de um primeiro relacionamento. E olha só que grave essa história. Ela ficou já com ele, começou a namorar com ele e logo já foi morar com ele. Eles acabaram morando juntos, ali mesmo em Poços de Caldas. E ali começaram as agressões, segundo o depoimento dessa mulher. Ele se tornou um homem violento, agressivo. E ela relatou detalhes muito parecidos com o que aconteciam com essa mulher que foi agredida em Ribeirão Preto e que conseguiu fugir desse homem. Ela era agredida com panelas, fios, assim como ele fazia com a mulher em Ribeirão Preto, ela também era agredida em Poços de Caldas. Os vizinhos denunciaram que os filhos dela estavam sendo agredidos por esse homem e eles acabaram sendo retirados da mãe. Ela perdeu a guarda desses filhos, inclusive que já foram colocados para adoção e já foram adotados, porque se passou um tempo a partir daí. Ela contou também, Pagliani, que depois que os filhos foram levados pelo Conselho Tutelar e que ela perdeu a guarda dessas crianças, ele mudou de Poços de Caldas. E aí o casal se mudou para uma outra cidade. Ela acredita que para que ele ficasse longe da família dela, para que ele pudesse ficar só com ela
e que ninguém soubesse o que acontecia no relacionamento deles. Aí eles se mudaram para Pouso Alegre. Lá ela engravidou e disse que as agressões ficaram ainda mais frequentes quando ela estava grávida. Ela tem um menino de 5 anos e uma menina de 3 e durante as 2 gestações ela foi muito agredida por esse homem. Foram várias vezes que ela foi deixada em casa, foi trancada e foi violentamente agredida. Ela disse que depois de um tempo ele começou a se ausentar de casa e ela percebeu que alguma coisa tinha de estranho e até suspeitou de que ele tivesse envolvido com outra pessoa. Ele dizia, eles moravam em Pouso Alegre e ele dizia que estava trabalhando no estado de São Paulo e que para isso tinha que se ausentar de casa, então ele voltava uma vez por semana em casa. Ela suspeitou que ele estivesse se relacionando com uma outra mulher e procurou a mãe para pedir ajuda. Quando ela saiu de Poços de Caldas e foi para Pouso Alegre, ela se afastou completamente da família. Aliás, era isso que ele queria, que ela ficasse longe da família para que não contasse o que estava acontecendo. Ela conseguiu contato com a mãe que estava morando em Ribeirão Preto. E aí, em uma oportunidade, quando ele saiu de casa dizendo que iria trabalhar, ela fugiu com as crianças aqui para Ribeirão Preto e veio para cá para morar com a mãe. E ele acabou procurando ela depois de um tempo, pediu para que ela voltasse, falou por celular com ela e ela falou que não queria mais ficar com ele, que tinha decidido e que iria ficar com a mãe. Ele sabia que a mãe dela morava aqui em Ribeirão Preto e ele continuou com esse contato frequente com ela, pedindo para ver as crianças e ela falava que não ia passar o endereço de onde ela estava porque ela tinha medo dele, do que ele pudesse fazer. Ela disse que mandou fotos, mandou vídeos dos filhos, para que ele entendesse a situação, que os filhos estavam bem, mas que ela não queria mais contato com ele e nem contato dele com as crianças. Ela acredita, Pagliani, que ele veio para cá, aí que entra a história complicada, porque ela acredita, essa mulher, essa cozinheira, que lá em Pouso Alegre ele já começou a se relacionar com a mulher que foi agredida. E que como ele ficou sabendo que ela tinha vindo para Ribeirão, ele veio com a mulher e com os filhos dela para Ribeirão, atrás dela. Só que ele não falou isso para essa atual companheira, ele veio e eles se mudaram. Inclusive ontem eu conversei com vizinhos, eu voltei até a casa dessa família, eu conversei com os vizinhos e os vizinhos contaram que quando ela chegou na casa com as crianças, há cerca de 2 meses, eles chegaram apenas com sacos plásticos e era tudo que tinha para colocar na casa, era o que eles tinham ali para deixar na casa, não tinham móveis. E ela disse que foi assim, foi exatamente assim com ela, que quando ela saiu de Poços de Caldas, eles não levaram nada para Pouso Alegre, como se estivessem fugindo de algum lugar. E eles chegaram também, passaram a morar numa casa exatamente assim. Outro ponto que chamou a atenção, Pagliani, é que os vizinhos contaram que essa mulher às vezes ficava em casa e ela ficava com a chave. Ele não trancava o portão para que ela pudesse ficar presa. A chave ficava com ela porque muitas vezes os vizinhos viram quando ele chegava, no caso dessa mulher de Ribeirão Preto, e ela jogava a chave para ele. E essa mulher, ela lembrou muito bem desses detalhes e ela falou que com ela também era assim. A chave estava com ela, mas ela tinha muito medo de sair de casa, tinha medo de fugir do companheiro, do que ele pudesse fazer, porque ele era muito manipulador, ele ameaçava a companheira e ela acredita que era assim também com essa mulher, porque muitas pessoas questionaram a situação dessa mulher que foi agredida e conseguiu fugir da agressão do companheiro aqui em Ribeirão Preto. Por que ela não saiu de casa? Ela estava grávida dele, está grávida de 8 meses, mesmo sabendo da agressividade dele, ainda foi engravidar, mas ela contou que só quem passa por isso sabe a situação. Que ela tinha medo porque ele fazia ameaças, ela era frequentemente ameaçada por ele e ela começou a entender a situação que essa mulher estava passando aqui em Ribeirão Preto, casos muito parecidos dessa atual companheira e da ex-companheira que conversou com a nossa equipe. A gente falou com ela agora há pouco, ela deu uma entrevista sem se identificar, até porque tem medo, e ela revelou detalhes desse relacionamento. A gente vai acompanhar. Vocês se conheceram como? No carrinho de lanche, onde eu trabalhava, ele começou a trabalhar lá. Foi lá que a gente começou a se envolver.
E Logo você foi morar com ele? sim, logo a gente foi morar junto e por enquanto ainda ele era tudo bonzinho. E só depois que ele conseguiu me isolar da minha família inteira que ele começou com as agressões, tanto psicológicas como física. Quando você fala que ele era bonzinho, quais as qualidades que ele tinha? Ele era atencioso, ele era carinhoso, parecia um príncipe, literalmente. Até ele se mostrar quem ele era. Como é que começou a mudar? Começou aos poucos, ele começou a trancar o portão, aí ele falava que era para segurança minha e das crianças, e aí eu acreditei, depois ele quis mudar de cidade. Lá em Poços de Caldas, aí começaram as agressões com as crianças. Como é que começou isso? Tanto comigo quanto com as crianças. O que ele fazia? Psicológicas primeiro e depois começou as físicas. Era com fio, era com pau, com tudo que ele tinha. E os vizinhos denunciaram? Denunciaram e foi quando eu perdi a guarda dos meus 2 filhos, que era do relacionamento anterior. E aí, sozinha com ele, essas agressões continuaram e ainda mais intensas? Sim. Você tem algum episódio assim que você lembra de quando ele te agrediu, ainda mais? Olha, sim, vários. Tanto durante as minhas gestações também, como no caso da moça. E aí ele decidiu mudar com você para Pouso Alegre? Sim, porque era onde eu não tinha contato com família, com ninguém. E aí eu não tinha celular, eu não tinha nada. Como é que você passou a viver lá? Às vezes ele até mantinha aberto, mas a prisão psicológica que eu tinha, eu não tinha coragem de sair e ir embora. Você tinha medo dele? Por que você não conseguia sair do relacionamento? Sim, eu tinha medo dele vir atrás de mim, eu tinha medo dele conseguir convencer a justiça porque ele sempre convenceu todo mundo de que eu era errada e ele era o certo. Então eu tinha muito medo dele conseguir pegar a guarda dos meus filhos e sumir. Você engravidou dele, né? Foi horrível. O que você lembra? Muita coisa. E ele era mais violento durante as gestações? sim, muito mais. Você contou um episódio que ele colocava a mão dentro da sua boca, das partes íntimas. Isso também, como fez com a menininha, achando que eu estava com o celular, com algo do tipo, gravando. E ele batia, ele fazia de tudo. E aí você percebeu que ele começou a mudar o comportamento e saiu de casa, falou de um outro emprego. Isso, que no caso, pouco tempo depois eu descobri que ele estava com essa moça, onde ele fingia que vinha trabalhar em São Paulo, mas estava vivendo com essa moça. Lá mesmo em Pouso Alegre? Lá em Pouso Alegre. Você não ficava sabendo, porque você ficava dentro de casa com 2 crianças? Isso. E aí aconteceu que eu aproveitei esses episódios dele estar longe e consegui entrar em contato com a minha mãe, com a minha família, e foi quando eu peguei e vim embora para cá. Aí sua mãe estava morando em Ribeirão Preto? Isso, que ela veio há uns 3 anos, e aí eu consegui manter contato com ela e ela me ajudou a vir para cá. O que ele falava? Que ele só queria saber das crianças, porque as crianças era a vida dele, ele não queria que eu cortasse o contato dele com as crianças. E você mandava vídeos, fotos? Isso, mas não o meu endereço. Há tempos atrás, antes de eu pensar em entrar em contato com a minha família, ele havia me falado uma vez que a minha mãe estava aqui. Então ele sabia, foi aonde ele veio para cá. Ele falou, olha, eu estou morando aqui em Ribeirão, mas eu não quero problema com você, eu só quero estar perto das crianças. Falei, tá bom. Ele não sabia do meu endereço, então para mim tudo bem, né? Porque é grande aqui. E foi isso, até esses tempos, há 2 semanas atrás, ele, com a historinha dele de que estava com câncer terminal, estava me pedindo dinheiro, falando para ir no médico, eu falei que não tinha. Aí tem mais ou menos 2 semanas que ele não falava comigo. Aí eu vi a reportagem e entendi por quê. Para você foi uma surpresa, assim, que você... Sim, um alívio enorme. Porque eu penso que para ele saber onde eu moro talvez fosse uma questão de tempo. E essa mulher não imaginava, mas ele estava morando bem perto da casa da mãe dela. E por sorte ele acabou preso quando agrediu a companheira e a menina de 7 anos. Em um determinado momento da entrevista, a gente vai acompanhar esse trecho, ela fala que só decidiu falar
depois de ver o depoimento da menininha de 7 anos, contando da agressão, falando que tinha sido a primeira vez que ela era agredida e dos ferimentos no rosto. Isso acabou chamando muito a atenção da mulher, que decidiu contar o que tinha acontecido com ela também. A gente vai acompanhar esse trecho. Por que você decidiu contar a sua história? Porque eu vi a reportagem e eu vi a menininha. Claro que o que a mãe passou foi horrível, mas a voz da menininha me fez querer falar também para que ele não saia de lá, para que ele pague tudo que ele fez, tanto comigo e com os 2 filhos que eu perdi por conta dele e pelo trauma que essa menininha vai ter pro resto da vida dela. E a mãe também. Você alguma vez procurou a polícia, chegou a pensar em denunciar? Eu pensei em denunciar sim, só que acreditou nele do que em mim. Então depois eu não procurei mais. Ele era uma pessoa manipuladora? Era manipuladora. Ele, se você tivesse errado, ele te convencia de que ele estava certo. Hoje, vendo tudo isso que aconteceu, o que passa na sua cabeça? Eu fico horrorizada, porque, igual eu falei, ele foi muito violento comigo, ele foi muito ruim comigo, mas não ao extremo como ele foi com essa moça. Eu não consegui imaginar que ele seria, porque isso foi, o que ele fez com ela foi realmente uma tentativa de feminicídio. Ele usava droga quando estava com você? Usava droga. Isso. Usava crack? Isso. E ele ficava mais violento quando estava sob efeito? Muito mais. Depois, quando amanhecia ou passava o efeito, ele falava que tinha feito isso porque eu tinha provocado, porque eu não deixei ele lá quieto usando. Você era sempre culpada? Sempre culpada. O que você pensa dele assim? Eu quero que ele fique lá. Não quero que ele seja solto para pegar e fazer isso com outra pessoa. Porque se ele for solto, ele muda de cidade, ele vai para outro lugar e ele vai fazer isso novamente. Lud, o depoimento é impressionante. E aí eu fiquei aqui só escutando o que você falava, o relato dessa mulher e o quanto a gente fica fazendo um paralelo, né, do que aconteceu com essa primeira mulher e depois com essa segunda, né? E a justiça precisa ouvir isso. Esse depoimento ele é fundamental. Sabe por quê? Eu concluo o meu raciocínio da seguinte maneira. Esse cara aí vai fazer isso com todas as mulheres. Ele é um cara agressivo. Esse cara é um monstro. Esse cara é um monstro. E ele convence essas mulheres que muitas vezes pegam numa fraqueza, que não conseguem enxergar o que estava acontecendo e ficam ali se sentindo como se estivessem presas, sob domínio dele, coagidas, né? Esse cara aí, sabe, ele não tem que sair da cadeia. Ele não pode sair da cadeia, porque se ele sair da cadeia, ele vai se envolver com outra mulher. E você vê que o modo dele agir é sempre o mesmo, Lud, é sempre a mesma maneira, a mesma história, a mesma balela, o mesmo jeito de conduzir, ou seja, a maneira de agredir. O que a justiça está esperando, é ou não é? Exatamente, Pagliani. Tudo que essa mulher passou ali em Poços de Caldas, depois em Pouso Alegre também, essa companheira que acabou sendo agredida recentemente aqui, que a gente acompanhou o caso, ela também foi da mesma maneira e sempre muito violento, extremamente violento. E olha só, Pagliani, ontem eu também estive conversando com alguns vizinhos e um fato também chamou a atenção. Ele, quando a mulher saiu de casa para pedir ajuda, ela pulou a grade do portão e pediu ajuda para os vizinhos. Ele foi encontrado pela polícia com a menina, só que ele não estava tentando fugir, porque ontem os vizinhos contaram esse detalhe e acaba vindo de encontro com as informações da polícia. Na verdade, ele nem sabia que a polícia tinha sido chamada. Quando ele saiu de casa com a menina, ele foi atrás da mulher, porque ele percebeu que ela tinha saído de casa quando ele fervia a água ali para jogar nas vítimas. E aí ele pegou a menina pela mão e foi atrás da companheira, com o objetivo de trazer ela de volta para casa. Só que nesse momento ela já tinha pedido ajuda e os vizinhos chamaram a polícia, porque certamente algo muito mais grave poderia acontecer dentro dessa casa. Nós acompanhamos o caso de perto no dia e mostramos, inclusive, nossas imagens feitas dentro da unidade de pronto atendimento à UPOeste de Ribeirão Preto, para onde a mãe e a filha foram levadas. Ela tem também um menino de 2 anos que não teve ferimentos, mas também
foi mantido em cárcere e as vítimas foram levadas para o UPA Oeste. A menina foi levada para o Hospital das Clínicas. Nós procuramos a assessoria do HC para saber se ela já teve alta médica, mas o hospital disse que não fornece informações sobre pacientes. A assessoria da UPA disse que a mãe tinha recebido alta no mesmo dia. Porém, os vizinhos disseram que ela teria voltado para um hospital. Nós procuramos o Conselho Tutelar para saber sobre a mãe e os filhos, mas o Conselho disse que só acompanhou o caso no dia e não tem informações. Procuramos também o Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente, que informou não ter conhecimento sobre o caso. Entramos em contato com a Secretaria de Assistência Social do município e não tivemos retorno. Por quê? No dia as duas foram levadas para a UPA. A UPA informou que a mãe teve alta no mesmo dia e que a menina foi levada para o hospital. Só que os vizinhos passaram outra informação de que a mãe teria sido levada para um hospital e que ela teria que passar por um procedimento cirúrgico. Grávida, inclusive, teria até que possivelmente fazer o parto antes. Mas a assessoria de imprensa não confirmou. Essa informação foi passada pelos vizinhos, que contaram, inclusive, que funcionários do hospital foram até a casa nos últimos dias para buscar pertences pessoais da mulher e da filha, Pagliani. Pois é um absurdo, né? A gente fica pensando e vendo tudo isso. Ele foi com a menina sair andando para procurar a mulher, mas será que é a intenção dele? Eu já fico até pensando na maldade, né? Porque o cara, como é que ele vai conduzir ou como é que ele vai manipular a mulher que tinha fugido da casa? Só ele não ia argumentar, ela não ia acreditar. Então, o que ele faz? Ele pega uma criança, a criança para a mulher se sensibilizar. Quase certeza que ele usou esse artifício aí, só que ele não contava que quem estava atrás dele era a polícia, né? Ô, gente, que história, hein? Que história! E que tomara que a justiça, sabe, que esse depoimento, tudo isso vá à justiça para eles entenderem que esse cara não pode ficar solto, não pode.